No dia em que o São Paulo anunciou o Roger Machado como seu novo técnico, descobri a quantidade gigante de dinheiro que o São Paulo terá de pagar a Hernan Crespo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e fala também sobre o Palmeiras, que estuda a possibilidade de aumentar a capacidade do seu estádio. Já o Corinthians começa a pagar no mês de março uma dívida de 190 milhões de reais. Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, analisa possibilidades para a camisa 9. Tem novidade importante sobre Neymar desabafando depois de ser bastante criticado. E o dono do Atlético Mineiro se tornou 3 bilhões de reais mais rico. Falo também sobre a Portuguesa, Botafogo, últimas de mercado e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, recado bem legal, que tal fazer parte do meu grupo gratuito, por lá dicas e sugestões diárias, com odds desajustadas, campeonatos que você mal conhece, e a oportunidade de você fazer sua fezinha com mais chance de vencer. Para receber minhas dicas, basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo para contar que o Botafogo precisa de qualquer vitória contra o Barcelona de Guayaquil na noite dessa terça-feira no Newton Santos para se garantir na fase de grupos da Libertadores da América, o que assegura cerca de 15 milhões de reais apenas pela presença nessa fase. Isso sem falar no 1.700.000 reais por vitória na fase de grupos. Já Rodrigo, atacante do Real Madrid, passou por cirurgia e seu prazo de recuperação, depois do problema no ligamento cruzado anterior, é de 8 meses, atacante completamente fora da Copa do Mundo, que acontece na metade do ano. Bora te atualizar sobre a Portuguesa, que joga às 7 da noite dessa terça-feira, aqui no Canindé, de onde eu falo, contra o Avaí, jogo da terceira fase da Copa do Brasil. E a classificação da Lusa para a quarta fase vale 1.070.000 reais. Dinheiro importante, que equivale a quase um mês da folha salarial rubro-verde. Preciso contar ainda que a Lusa já garantiu 1.800.000 reais pela presença na Copa do Brasil. Foram 830 mil pela presença na segunda fase e mais 950 mil nessa terceira fase contra o Avaí. Confronto com o Avaí, jogo único. Quem vence passa, se houver empate, decisão nos pênaltis. Vencedor do confronto entre Portuguesa e Avaí pega vencedor do confronto entre Paysandu e Portuguesa do Rio. Esse jogo acontece em Belém do Pará. Para completar, registrar que a Portuguesa perdeu 2 titulares desde o Campeonato Paulista. O Gabriel Pires, que foi por Mirassol, e o Everton, que se virou reforço do Atlético Goianiense. Jogo contra o Avaí deve marcar a despedida do meio-campista Zé Vitor. Quero falar agora sobre Rubens Menin, o dono da SAF do Atlético Mineiro, se tornou 3 bilhões de reais mais rico. Ele é constantemente colocado na lista dos mais ricos do país. E no penúltimo levantamento, sua fortuna estimada estava avaliada em 8 bilhões e 600 milhões de reais. Veio uma atualização que aponta a fortuna estimada do Rubens Menin em 11 bilhões e 800 milhões de reais, um crescimento de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Só para lembrar que o Menin, além de ser o acionista majoritário da SAF atleticana, também é dono de 32,5% das ações da MRV, construtora que ele fundou. O Menin é dono do Banco Inter, que tem 43 milhões de correntistas, e um lucro em 2025 de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso sem falar que ele é dono da CNN, da Rádio Itatiaia, da Log Comercial e da vinícola Menin Douro, que fica em Portugal. Bora falar sobre Neymar. O atacante resolveu desabafar depois de uma série de críticas. Você sabe, o Neymar está na pré-lista de convocados da seleção brasileira. E o técnico Carlo Ancelotti decidiu ir a Mirassol nessa terça-feira para assistir a Mirassol e Santos, porque queria ver o Neymar de perto. Só que o Neymar, depois de 12 dias de intervalo desde o último jogo contra o Vasco, em que ele barbarizou, Neymar não terá condição de entrar em campo. Desgaste muscular e o risco de lesão fizeram com que ele optasse por não jogar. E diante desse cenário e da possibilidade real dele ficar de fora da próxima lista, que será anunciada na segunda-feira da semana que vem, o Neymar decidiu ir às redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas: se eu jogo machucado, tô errado. Se penso em mim, tô errado. Se me poupo, tô errado. Se jogo com dor, tô errado. É muito difícil agradar todo mundo. É muito complicado ser eu. Tenho que ter saco para aturar todos vocês, viu? Foi o desabafo do Neymar. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para dizer se você concorda com o Neymar ou se você acha que ele está fazendo tempestade em copo d'água, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo de Leonardo Jardim.
Você sabe que a grande prioridade rubro-negra desde o início do ano é encontrar um centroavante com características diferentes de Pedro. O trabalho e a busca estavam voltados às vontades de Felipe Luiz. Com a mudança no comando técnico, é natural que o Flamengo faça reajustes em relação a essa procura. E toda a lista que havia sido passada para o Felipe Luiz acaba de ser apresentada nessa semana para Leonardo Jardim. O técnico português vai ter autonomia total para indicar quais os nomes são mais interessantes. Só para contar que nas últimas horas surgiu mais um nome entre os vários especulados. O de Santiago Castro do Bolonha. A informação que eu tenho é de que esse atacante tem poucas chances de ser contratado. Já havia contado para vocês que é um lobby bem grande de jogadores importantes do Flamengo, entre eles Alexandre e Danilo, para que Dybala, atacante argentino da Roma, seja contratado na metade do ano. Ele tem vínculo com a Roma somente até junho. Lucas Beltrán, jogador que está no Valência, é outro velho especulado no Flamengo. O rubro-negro não fecha portas e entende que o melhor cenário para a contratação de um jogador para essa função é na metade do ano, quando o mercado do futebol europeu reabre após a temporada 2025-2026. Você, torcedor do Flamengo, preferiria qual camisa 9 para jogar? Concorrendo ou até no lugar do Pedro? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião. Beleza? Quero te contar que o Allianz Parque pode ter sua capacidade aumentada. Há um estudo sendo tocado pela W Torre em conjunto com o Palmeiras para a retirada das cadeiras do Gol Norte na parte inferior e talvez na parte superior. Sem tais cadeiras, a capacidade do estádio será aumentada. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa da W Torre para entender qual o tamanho que o Allianz Parque pode passar a ter. E esses estudos ainda não foram completados, por isso não há uma conclusão fechada. É real a possibilidade de essa ideia ser colocada em prática ainda em 2026, para que o estádio do Palmeiras, que tem uma das melhores ocupações do país, muito próxima do 100%, possa receber ainda mais gente, atraindo e garantindo mais dinheiro. Cheguei a cotar antes desse vídeo qual foi a média de ocupação do Palmeiras no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro do ano passado. Média de 36.111 pessoas. Se o Palmeiras conseguisse aumentar sua capacidade, que hoje é de 41 mil para 44, 45 mil, a expectativa era de uma geração de receita bastante importante. Antes de mudar de assunto, só registrar que o zagueiro Wilson, que passou sem nenhum destaque pelo Palmeiras em 2013, entrou na justiça contra o Verdão cobrando 6 milhões de reais. Vale a lembrança de que enquanto vestia a camisa alviverde, o atleta sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. E o Corinthians começa a pagar agora, no mês de março, uma dívida de 190 milhões de reais, que faz parte do regime centralizado de execuções. A Justiça de São Paulo deu parecer favorável ao Ministério Público em relação ao plano adotado pelo clube. E esses pagamentos começam a ser feitos agora no mês de março. Queria te explicar o organograma e o funcionamento desses pagamentos. No primeiro ano, 4% das receitas serão destinadas ao pagamento das dívidas. No segundo ano, 5% das receitas. A partir do terceiro ano, 6% das receitas. E é legal contar que, com base na atual arrecadação, dá para dizer que o Corinthians fatura cerca de 57 milhões de reais mensais. A partir daí, a parcela inicial do Corinthians deve gerar na casa dos 2 milhões e 300 mil reais. É um dinheiro que deixa de fazer parte do dia a dia do Corinthians, mas em nome de uma redução de uma dívida estratosférica, o presidente Osmar Stabile muito preocupado em fazer com que as contas do Corinthians estejam em ordem o mais breve possível. Só para completar sobre o Timão, Caixa Econômica Federal ainda não dá por encerrada as tratativas e negociações pelos name rights do estádio do Corinthians, mas ela pediu mais tempo para que dê uma resposta à proposta do Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão tenta quitar o financiamento do estádio com a Caixa. Hoje a dívida é de cerca de quase 700 milhões de reais, em troca de 10 a 15 anos dos name rights para o banco estatal. E a demissão de Hernan Crespo vai custar um caminhão de dinheiro ao São Paulo logo de cara. Por conta da dispensa, o tricolor vai ser obrigado a indenizar o treinador e seus auxiliares em 3 milhões e 900 mil reais. Essa dívida equivale a 3 meses do salário do técnico argentino e dos seus assistentes. Eles faturavam 1 milhão e 300 mil reais por mês. Só que, e aqui vem a novidade importante, São Paulo ainda não havia conseguido quitar a dívida da primeira passagem do Crespo pelo Morumbi. Ele havia sido técnico do São Paulo em 2021 e por conta dessa passagem havia uma dívida de 2 milhões e 700 mil reais. O Crespo chegou a levar essa pendência para a FIFA, que estava perto de cobrar o São Paulo quando o Crespo, na metade do ano passado, foi contratado ou recontratado para assumir o comando tricolor. Na negociação para sua volta ao São Paulo, ficou combinado que o tricolor faria um parcelamento desses 2 milhões e 700 mil reais até o fim do vínculo, em dezembro desse ano. Só que
Mesmo 9 meses depois de ser contratado, São Paulo só fez o primeiro dos parcelamentos dessa dívida. Nas últimas semanas, inclusive, o presidente Harry Macias vinha sendo alvo de muita pressão dos empresários do Crespo por conta do não pagamento. Dessa maneira, com uma dívida superior a 2 milhões e meio de reais da antiga pendência e mais 3 milhões e 900 mil criados agora, São Paulo tem uma pendência superior a 6 milhões de reais com o treinador argentino, que não vai fazer questão nenhuma em ajudar o São Paulo no parcelamento dessa dívida. Até porque ele sai do São Paulo extremamente chateado com a forma como foi demitido, sem concordar com a decisão do presidente Harry Macias, do diretor de futebol, o Rui Costa, e do novo homem forte do futebol, o Rafinha. Só para completar sobre Roger Machado, ele desembarcou nessa manhã no aeroporto em São Paulo e já falou como técnico do Tricolor, abre aspas para ele, tenho certeza de que a torcida do São Paulo vai comprar o trabalho e nós vamos conquistar grandes títulos, discurso bem diferente do seu antecessor, o Crespo, que afirmava que o São Paulo não ganharia títulos tão cedo. E você, o que pensa sobre a dívida com o Crespo? Sobre essas primeiras palavras do Roger Machado? Já usa o espaço para comentar e deixa a sua opinião, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra, tchau!